Olá pessoal, sejam bem-vindos ao complemento da aula sobre Napoleão Bonaparte, a vinda da família real para o Brasil. Muitas pessoas não imaginam, mas Napoleão Bonaparte teve ligações diretas com a história do Brasil. Foi justamente por causa das guerras napoleônicas que a família real portuguesa veio para o território brasileiro em 1808. Naquele período, a Europa estava em guerra. Napoleão Bonaparte tentava expandir o domínio francês e derrotar os seus inimigos. Seu maior rival era o Reino Unido, a Inglaterra. Mas o que a Inglaterra possuía, que Napoleão queria? Possuía uma forte economia, poderosa marinha, uma grande influência comercial. Napoleão sabia que derrotar os ingleses militarmente seria muito difícil. Por isso, em 1806, Napoleão criou o bloqueio continental. Ele tinha como objetivo proibir os países europeus de comercializar com os ingleses. A intenção era enfraquecer economicamente a Inglaterra, provocar crise financeira e isolar os ingleses do mercado europeu. Mas o problema é que Portugal mantinha uma antiga aliança comercial com os ingleses e Portugal dependia muito dos produtos ingleses, do comércio marítimo e da proteção naval britânica. A dificuldade portuguesa era, se Portugal obedecesse Napoleão, ele perderia o apoio inglês. Se desobedecesse, poderia ser invadido pela França. Portugal, então, tentou manter a neutralidade, mas Napoleão não aceitou. Por quê? Porque Portugal desobedeceu Napoleão Bonaparte. Como Portugal não aderiu totalmente ao bloqueio continental, Napoleão Bonaparte ordenou a invasão portuguesa. Nesse período, gente, o Brasil era colônia de Portugal, uma das maiores potências na questão de colônia. O Brasil era quem fornecia praticamente quase tudo, todo o ouro, todo o dinheiro do Brasil ia para Portugal. Napoleão ordenou a invasão portuguesa e as tropas francesas, lideradas por Jean Andoche Junot, marcharam em direção a Lisboa. Porém, o rei de Portugal ficou sabendo disso antes das tropas saírem de Portugal. Adivinha qual a decisão do rei de Portugal? Para não ser preso pelos franceses, Dom João VI e a família real portuguesa fugiram para o Brasil em 1708. Junto com eles vieram quem? Dom Pedro I. Porque Dom João VI era o pai de Pedro I. Eles tiveram apoio inglês. A fuga ocorreu com a proteção da marinha inglesa e a Inglaterra ajudou. Ajudou por quê? Porque ele queria manter Portugal como aliado, porque ele queria receber frutos da exploração aqui do nosso país, do Brasil, o ouro, o pau-brasil, entre outras coisas. Ele desejava continuar comercializando com os portugueses. A família real chegou ao Brasil em 1808. E esse foi um acontecimento histórico extremamente importante. Sabe por quê? Porque pela primeira vez uma corte europeia passou a governar a partir de uma colônia. A chegada da família real no Brasil provocou grandes mudanças. A abertura dos portos para comercializar com nações amigas. Antes o Brasil só podia negociar com Portugal. Depois passou a comercializar com outros países, principalmente com a Inglaterra. Houve também a modernização. Foram criando o Banco do Brasil, a imprensa régia, as bibliotecas, as escolas militares, o Jardim Botânico. O Rio de Janeiro passou por fortes transformações urbanas, elevando o estado do Brasil. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, ou Brasil e Algarves. Isso aumentou a importância política do território brasileiro. Mas o que Napoleão fez? Sem as invasões napoleônicas, provavelmente a família real não tinha vindo para o Brasil, né? E sem a presença da corte portuguesa, o processo da independência do Brasil poderia ter sido diferente. Mudanças provocadas pela corte e a presença da monarquia fortaleceu economicamente ao Brasil. Por quê? Porque aumentou a economia administrativa e estimulou elites locais. Tudo isso ajudou no caminho para a independência do Brasil em 1822. Porque quem proclamou a independência do Brasil? Dom Pedro I, que foi o filho deixado aqui por Dom João VI para governar um pouquinho o Brasil organizar o Brasil enquanto ele voltava com a corte para Portugal. E aí, Dom Pedro I fez algo extraordinário, que é coisas para os próximos capítulos, os nossos próximos vídeos. Conclusão deste trecho: portanto, Portugal influenciou diretamente a história do Brasil com a invasão de Napoleão Bonaparte. Napoleão teve forte influência. Suas guerras na Europa obrigaram a família real portuguesa a fugir para o território brasileiro. A chegada da corte transformou profundamente nossa colônia. Quando os militares franceses chegaram em Portugal, Portugal estava assim, às traças. Não tinha ninguém, gente. Então eles voltaram para a França e não teve essa invasão. A corte se transformou profundamente. A colônia do Brasil aqui modernizou as estruturas políticas, econômicas, abriu caminhos para a independência do Brasil alguns anos depois disso. Então é isso aqui. Fique com Deus. Até a próxima aula. Curte, comenta, compartilha muito o nosso vídeo. E o intuito maior do nosso canal é ajudar você, aluno de história, a compreender melhor os nossos conteúdos. Até a próxima aula.